1h05 no Itatiaia Agora. Pois é, pessoal, começando a edição de hoje do Itatiaia Agora com uma entrevista importante. Olha, o governo federal aposta em uma agenda cheia de privatizações para 2022. Apesar da promessa de se desfazer de 17 empresas feita em 2019, o governo chega no último ano de mandato sem ter privatizado muita coisa. Para esse ano, que já é complexo por causa das questões eleitorais, 7 empresas estão na mira. Entre elas, a Eletrobras e os Correios, Alessandra. Mas tem algumas privatizações que envolvem empreendimentos aqui em Minas, empreendimentos menores, principalmente aqui na capital, como é o caso do metrô, tem Ceasa na região metropolitana, tem também áreas do Belvedere no Carlos Prates. E para falar mais sobre esse assunto, esses projetos, a gente recebe aqui no Itatiaia Agora o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Secretário, boa tarde, um prazer falar com o senhor aqui. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Júnior, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. É um prazer estar com vocês hoje. Secretário, prazer é todo nosso, seja bem-vindo à Rádio Itatiaia. Queria começar, secretário, com uma polêmica muito grande que a gente tem aqui em Belo Horizonte, uma coisa bem da nossa cidade mesmo, que envolve o aeroporto Carlos Prates, que é um aeroporto que fica aqui na região noroeste de Belo Horizonte, e tem uma polêmica danada em torno dele, inclusive envolvendo a prefeitura, o governo do estado e também o governo federal. A intenção do governo federal, até onde nós sabemos, é leiloar aquele terreno. Eu queria entender do senhor se é isso mesmo, se é o leilão que o governo federal pretende fazer e para qual destino aquilo seria. Muito bom. Júnior, faremos uma venda, mas não necessariamente por leilão. O instrumento que a gente definiu para o Carlos Prates é por meio dos fundos imobiliários. Então nós lançamos o programa chamado Incorpora Brasil, que é um programa inovador. A possibilidade de utilização de fundos imobiliários, que é esse que você entra na plataforma de investimento, consegue comprar, né, uma cota, ela já existe há muitos anos, mas nunca foi utilizada. Então agora a gente vai, pela primeira vez, usar um instrumento de FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, para alienação de grandes áreas. Qual é a vantagem disso? Eu já nasço aquele fundo com uma missão. Então, em vez de eu vender essa área e o Júnior compra, e o Júnior depois define o que ele vai fazer exatamente, no momento do edital, nós já definimos o que pode e o que não pode ser feito com aquela área. Então, obviamente, nós observamos o plano diretor, e o plano diretor hoje do município de Belo Horizonte prevê que aquela área, a gente está falando de quase 60 hectares, tá? Boa parte dela tem que ser uma área verde, de preservação, né, com parques, né, com área de uso comum, e a outra parte ela pode servir para a construção de habitações de interesse social, então do programa Casa Verde Amarela. Então, com isso, a gente consegue criar um projeto que já nasça certo, um plano urbanístico bacana, né, realmente com um master plan que dê para a população do entorno equipamentos públicos de qualidade, áreas de lazer. Vale dizer que, alguns anos atrás, o governo federal passou para o município de Belo Horizonte cerca de 20 hectares ali do aeroporto de Carlos Prates, para esse fim, para que fossem feitas áreas públicas. Essa área nunca efetivamente emplacou. Houve invasões ali, tá? Então, justamente essa área que havia sido passada para o município de Belo Horizonte acabou sendo invadida, parte dela, e o município devolveu para o governo federal. Ou seja, nesse meio do caminho todos perderam porque não havia essa governança. Agora, com o instrumento de fundo, a gente consegue resolver. Secretário, só para a gente pensar um pouco em infraestrutura. Eu conheço muito bem aquela região ali. A gente tem a Avenida Pedro II, que é uma avenida apertada, e ainda mais depois que colocaram um BRT ali, o MOVE, e tem um anel rodoviário que vive parado ali naquela região. Nesse projeto, contempla também essa questão de infraestrutura? As empresas que comprarem também vão ter que pensar nessa questão de infraestrutura ao redor? Olha, você pode utilizar dois instrumentos diferentes. O primeiro a prefeitura cobra CEPACs. O que é CEPAC? É uma contrapartida financeira que o empreendedor paga pelo direito de construir, tá? Então, e a destinação dessas CEPACs é justamente para modernização e ampliação da infraestrutura do entorno. Esse é um instrumento possível. Outro instrumento possível é a prefeitura já define, anterior ao lançamento do fundo, o que ela quer como contrapartida daquela área. E aí a gente fala não só de infraestrutura, como a gente também pode falar de equipamentos urbanos importantes. Delegacia, creche, escola, tudo isso pode entrar já como pré-condição para que esse empreendimento aconteça. Lembrando que a população
população ali do entorno pede realmente a desativação desse aeroporto há muito tempo. A gente fala de um caso único no Brasil, né, de aulas práticas de voo em uma área super adensada do entorno. Não existe paralelo no Brasil, tá, de uma escola de aviação com aulas práticas numa área tão adensada. 85% dos pousos do aeroporto são arremetidos. Então, inclusive, um argumento que a gente ouve às vezes é o segundo aeroporto mais movimentado de Minas Gerais. Sim, porque 85% dos pousos são arremetidos, o que é bastante perigoso ser feito em área adensada. A SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, já fez uma série de estudos que demonstra que é perfeitamente possível a realocação dessas atividades em vários outros aeroportos aqui de Minas Gerais. Secretário, e o martelo nesse sentido já está batido ou isso ainda vai ser discutido? Porque a gente viu no fim do ano passado a Prefeitura voltar atrás e voltar a ter interesse pela área, e aí o prazo de desativação foi adiado até maio. Isso ainda está sendo discutido ou o governo já definiu que vai ser dessa forma? Não, veja, a Prefeitura, num primeiro momento, porque a decisão de desativação do aeroporto foi feita em janeiro do ano passado, tá? Dando 12 meses para que aqueles ocupantes, né, realmente se realocassem. Todos os contratos com a Infraero estão sendo rigorosamente cumpridos, né? E nesse meio do caminho, essa área foi encaminhada para a gente, para a nossa secretaria, que imediatamente começou um plano para destinação, alienação, porque afinal de contas, todas as áreas públicas federais foram pagas com recurso de 210 milhões de brasileiros, com recurso do contribuinte brasileiro. Então a gente precisa, em respeito realmente a esse patrimônio público, buscar soluções que sejam inteligentes para todo mundo, respeitando a realidade local. Por isso que é tão importante a gente falar de um planejamento que atenda, que vá ao encontro realmente dos interesses de toda a população local. Então sim, né, continuamos nesse plano. Agora, o que a gente fez, até em reconhecimento também das pessoas que hoje estão ocupando, é dar um prazo um pouco maior para que eles possam buscar essa realocação de espaço. Secretário, vamos subir um pouquinho ali e ir para o Belvedere. Uma região bem complicada, enfim, que tem a Serra do Curral, tem mineração e tem alguns terrenos ali do governo federal que também estariam mais ou menos nesse plano de leilão, enfim, de vender, né, para alguém que queira usufruir dali. Algumas pessoas ali naquela região pedem que dali saia um trem que vá até o Iotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo. E a perspectiva que a gente tem, pelo menos agora, do governo federal, e eu queria confirmar isso com o senhor, é que ali poderia ser também construídos prédios. O que o governo federal pensa sobre aqueles terrenos ali naquela região, no limite Belo Horizonte com Nova Lima, e se é para a área imobiliária mesmo? Veja, novamente a questão é como a gente consegue equilibrar o interesse de todas as partes, tá? A nossa obrigação é respeitar o patrimônio que foi constituído e pago com recursos de 210 milhões de brasileiros. Nós acabamos de sair de uma reunião agora organizada pelo Procurador-Geral do Estado, o procurador Jarbas, uma reunião extraordinária. O Ministério Público realmente tem adotado uma postura muito proativa e muito positiva, né? Estavam presentes nessa reunião o prefeito de Nova Lima, o vice-prefeito de Belo Horizonte, o governo do estado de Minas Gerais. Então, criou-se realmente um grupo, né, para que a gente possa discutir uma solução que atenda ao interesse de todos, em benefício de toda a população de Belo Horizonte, de Nova Lima, de Minas Gerais e do Brasil, né? Agora, essa solução, secretário, que está sendo discutida ali para a região, porque a gente já viu alguns projetos por ali e havia uma ideia de parque, uma alça para desafogar, porque a gente tem um grande problema ali, que é um problema de mobilidade, né? É uma área muito adensada. Esse projeto que se pensa significa adensar mais, mas tem alguma proposta para a mobilidade também? Porque há uma preocupação de quem mora na região de não conseguir sair nem entrar. Ele, com certeza, Alessandro, vai precisar observar todas as possibilidades, né, para que todo mundo saia satisfeito, né? Então, o negócio é bom quando é bom para todas as partes. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir achar um negócio que seja bom para todas as partes ali. Quando a gente fala de projetos que acabam aparecendo em qualquer área pública, veja, a União tem 750 mil imóveis no Brasil. 750 mil. E cada vez que a gente fala que vai vender qualquer imóvel, aparecem polêmicas. Isso é normal, né? Esse patrimônio, ele acabou sendo incorporado, vamos dizer, de uma maneira não oficial, né, por uma série de interesses ao longo dos anos, né, das décadas, vamos dizer assim.
Por isso que é importante a gente debater, discutir as restrições legais que existem para qualquer destinação federal, né, estadual e municipal e construir uma solução que seja realmente um ganha-ganha. Porque, em geral, esses projetos que aparecem, eles não vêm acompanhados da viabilidade econômico-financeira. Então, a Alessandra vem e fala, puxa, eu acho que seria uma ótima ideia fazer aqui um parque com um museu. Quem vai pagar? Não, você. Não, eu não. Então, a gente precisa fazer a conta fechar. Isso é o mais importante. Por isso que essa parceria que nós estamos fazendo, né, ela é tão importante, por isso que essa iniciativa do Ministério Público de colocar todas as partes na mesa para achar uma solução que seja um ganha-ganha é tão valiosa. Mas a discussão hoje é um projeto imobiliário. Não, a discussão hoje é uma tela em branco. Né? O que a gente está buscando é realmente... existe uma obrigação legal, tá, para que a gente aliene essa área. Existe a necessidade de uma contrapartida financeira. Agora, é o que eu comentei agora há pouco do Carlos Prates. Eu posso vender para o Júnior e o Júnior decide o que vai fazer, essa é uma opção, tá? Que é mais fácil. Na verdade, a mais fácil é o que foi feito ao longo das últimas décadas, que é não fazer nada. Né? E isso faz com que as áreas acabem sendo invadidas, degradadas. Nessa faixa mesmo do Belvedere, são 8 quilômetros, sendo que 3 já estão completamente invadidos. Então, se nada for feito, né, os outros 5 quilômetros também serão invadidos, o que é ruim para todo mundo. Então, a gente precisa construir uma solução que seja um ganha-ganha, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. O secretário, a promessa aqui para Belo Horizonte há anos é o tal do metrô. Principalmente aquela linha que liga o Carlos Prates ali ao Barreiro. O metrô sai, secretário, nós vamos andar de metrô até o Barreiro ou não? Júnior, acho que esse é um grande exemplo da importância da parceria do governo federal com os governos estadual e municipal. Né? A gente está falando aqui, nesse momento, de um investimento para o metrô de BH, não só na revitalização da linha 1, mas também na famosa linha 2, que é prometida há muito tempo, como você bem disse, né? E nunca foi entregue, da ordem de 3,8 bilhões de reais. Sendo que 2,8 bilhões de reais são transferências diretas do governo federal. 400 milhões de reais vem de recursos do governo do estado e o empreendedor com mais 600 milhões de reais. Ou seja, o governo federal, do seu orçamento, está colocando 2,8 bilhões de reais para transformar a vida da população da grande Belo Horizonte. Mas nós vamos andar de metrô ou não vamos andar de metrô? Não tem a menor dúvida. A previsão da privatização é o segundo trimestre desse ano. Os estudos já estão no Tribunal de Contas, os estudos estão concluídos. A partir de março, então, alguma coisa já anda, abril, por aí? Com certeza absoluta. Os estudos já estão concluídos e no Tribunal de Contas da União. Então, agora, o Tribunal, depois de fazer a sua análise, ele coloca algumas recomendações e outras determinações, né? Então, as recomendações são opcionais, as determinações não. Fazemos os ajustes no edital e o edital estará publicado sem a menor dúvida no segundo trimestre desse ano, para dar para a população de Belo Horizonte uma transformação de mobilidade. Por isso que é tão importante nós pensarmos nessa solução conjunta. Veja, a própria área de Carlos Prates tem 2 estações muito próximas. Imagina, né, com essas estações revitalizadas, modernas, né, e uma área voltado realmente, pensada desde o início para a população de mais baixa renda, como que a gente consegue transformar a vida dessa população com um lugar bonito para se morar e com mobilidade próxima? Secretário, nosso tempo já esgotou, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Então, no primeiro semestre desse ano, você acredita que o edital será publicado? Eu não tenho a menor dúvida. Tá. A partir desse edital publicado, qual que é o segundo passo? O senhor acha que o metrô fica pronto em Belo Horizonte em 5, em 6, em 7 anos? Tem como fazer uma perspectiva dessa? Eu prefiro não colocar o cronograma, porque esse é um dos pontos que o TCU, inclusive, avalia. Tá? Mas você tem investimento. Em geral, as obras de infraestrutura, Júnior, elas acontecem nos primeiros 4 ou 5 anos do contrato. Então, essa é a regra. Tá? Então, a gente fala, sim, na modernização. A gente não pode esquecer que a gente tem trens aqui de 35 anos de idade rodando. Então, o material rodante, ele vai ser imediatamente renovado, a construção da linha 2 vai ser imediatamente iniciada e esse projeto vai ser transformador para a cidade de Belo Horizonte. 4 anos, mais ou menos, o senhor disse? De 4 a 5 anos é a concentração dos investimentos, mas investimentos acontecem ao longo de todo o contrato, mas eles são concentrados nos primeiros 4 ou 5 anos. Okay. Tá certo. A gente recebeu aqui no Itatiaia agora o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia. Já aproveito para fazer um convite para o senhor voltar agora no segundo trimestre, já para anunciar o edital, secretário. O senhor falou com muita certeza aí, agora a gente vai cobrar. Diogo Macorde, obrigada, viu, secretário? Um prazer enorme, contem comigo.